Muito bem, nós vamos falar agora sobre o SNT, ou Sistema Nacional de Trânsito, com todos os seus órgãos e respectivas competências. SNT, ou Sistema Nacional de Trânsito, é o conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. O Sistema Nacional de Trânsito tem por finalidade o exercício das atividades de planejar, é função dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, administrar também, normatizar, criar as normas, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, registrar veículos, formar condutores, fiscalizar o trânsito, aplicar as penalidades e julgar os recursos interpostos por condutores infratores. E aqui nós vamos ver um esquema, uma tabela que vai facilitar demais para a gente a compreensão desse conjunto de órgãos ou de órgãos que formam o Sistema Nacional de Trânsito. Esses órgãos eles podem ser normativos, que criam normas, estabelecem as normas, as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Podem ser executivos, ou seja, que vão executar, colocar em prática as normas criadas pelos órgãos normativos. Executivos rodoviários, trabalhando aí diretamente nas vias terrestres abertas à circulação, os que vão fiscalizar e os que vão julgar os recursos dos condutores que tiverem sido autuados por infrações de trânsito. Então são 5 tipos de órgãos: normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores e recursais. E eles podem abranger 3 esferas dentro da administração pública: federal, estadual ou municipal. Essa municipal é a que menos vai ser solicitada em prova. Eu posso até afirmar que nem será solicitada em prova. Em um caso ou outro, de forma agrupada, contextualizada, pode ser que sim. Mas normalmente isso aqui, a parte dos órgãos municipais, não terão uma abrangência maior aí dentro das provas de vocês. Vamos ver então esses 5 tipos de órgãos dentro de cada esfera. Na esfera federal, que são órgãos da União, representam todo o Brasil, nós temos como normativo o CONTRAN, que significa Conselho Nacional de Trânsito. Executivo, nós temos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Executivo rodoviário, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Fiscalizadores, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos precedido da letra D, que significaria, no caso, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. E recursais, ou seja, que julga os recursos, a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então esses são os órgãos, cada um desses órgãos, dentro da esfera federal. E vamos ver agora dentro da esfera estadual. Para cada estado nós temos um CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Assim como existe o Conselho Nacional de Trânsito, cada estado tem o seu Conselho Estadual de Trânsito. Só que o Distrito Federal criou um com um nome exclusivo para ele, que ficou assim: Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É facinho de identificar esse órgão do Distrito Federal, esse exclusivo, por causa do finalzinho aqui, o DIFE, DI de Distrito, FE Federal, Distrito Federal. Esse é o órgão normativo de trânsito do Distrito Federal. Foi necessário criar esse órgão com esse nome exclusivo específico para o Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é um estado, ok? Mas dentro da parte dos executivos não aconteceu essa distinção não, vai ser DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e aí vale para qualquer estado ou também para o Distrito Federal. Executivo rodoviário, nós temos o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. E fiscalizadores em âmbito estadual, a Polícia Militar, certo? Que também pode vir com
Rodoviária Estadual aqui na frente, Polícia Militar Rodoviária Estadual, ou simplesmente Polícia Militar. E o órgão recursal, JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, não teve diferença aí em relação ao âmbito federal, não. E agora os municipais, eu disse que não serão tão cobrados, por quê? Porque eles não têm nomes pré-determinados. Cada município, caso queira criar o seu órgão de trânsito, vai colocar o nome que lhe convier. Então, como nós sabemos que os normativos são os conselhos, é Conselho Nacional de Trânsito e Conselho Estadual de Trânsito e Conselho de Trânsito do Distrito Federal, nós sabendo que os normativos são conselhos, eu coloquei Conselho Municipal de Trânsito, aí o nome que o município quiser dar. Os executivos são os departamentos, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito. Eu coloquei Departamento Municipal de Trânsito. Executivo rodoviário, nós temos o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, e dentro da esfera municipal são as prefeituras. O órgão executivo responsável pelas vias municipais é, sem dúvida alguma, a Prefeitura Municipal. Ela que vai zelar ali pela pavimentação, implantação de sinalização, tudo que diz respeito à administração desta via de circunscrição urbana. Fiscalizador, nós teremos o agente municipal de trânsito. Nas cidades que ainda não contarem com o órgão municipal de trânsito, o convênio com a Polícia Militar para fiscalizar o trânsito municipal é válido conforme regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro. E normalmente é o que acontece na maioria das cidades interioranas. Essas cidades ainda não têm o seu órgão municipal de trânsito, consequentemente não tem o agente municipal de trânsito, o fiscalizador municipal, e acabam por firmar convênio com a Polícia Militar, que apesar de ser um órgão estadual, para fiscalizar o trânsito municipal. E o órgão recursal também vai chamar JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Eu quero que vocês observem aqui que a JARI ela vai ser sempre JARI, seja ela na esfera federal, estadual ou municipal. É o único órgão que julga recursos e tem essa função bem específica. No mais, conforme foi distribuído aí para vocês, vocês conseguiram entender. Os conselhos são os normativos, os departamentos são os executivos e executivos rodoviários, os fiscalizadores e, por fim, os recursais. E para finalizar essa parte de Sistema Nacional de Trânsito, que o pessoal acha tão difícil, tão chata por causa dessa sopa de letrinhas, né? CONTRAN, DETRAN, DENATRAN, CETRAN, CONTRANDIF, realmente é uma sopa de letras. Nós já vamos fechar mostrando aí para vocês quais são as atribuições principais. Quando eu digo principais, não é nem tanto no sentido de realmente ser a função ou a atribuição principal, mas sim as que têm caído com maior frequência em prova. Isso para nós é principal, concorda? As que têm sido cobradas em prova é o que para a gente é importante agora. Então vamos ver. O CONTRAN, ele tem dentre as suas diversas atribuições, eu destaquei aqui, estabelece as normas, resoluções. O tempo todo, durante o nosso treinamento, eu estou falando aí de resolução 168 do CONTRAN. Pois é, essa é uma resolução criada pelo CONTRAN com a finalidade de estabelecer procedimentos, critérios, parâmetros para a formação de condutores. É uma resolução, é o CONTRAN quem estabelece isso, e ela é nacional, porque o CONTRAN é o Conselho Nacional. Portanto, o que estiver na resolução 168 deve ser aplicado em todo o território brasileiro. E é ele também quem coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Ele é o órgão coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Agora, não está aqui para vocês no slide, mas é uma atribuição, não vou nem dizer uma atribuição, mas é algo que tem sido bastante perguntado em prova. O seguinte: quem é o órgão responsável por criar, estabelecer as câmaras temáticas? Câmaras temáticas são grupos de especialistas em trânsito que vão debater temas relacionados, obviamente, a trânsito, com a finalidade de sugerir embasamento técnico para a criação das normas. Imaginem, de onde saíram as ideias para estabelecer a Resolução 168, com todos os seus parâmetros e critérios para a formação de condutores? Pois é justamente esta a finalidade das câmaras temáticas. E quem cria essas câmaras temáticas é o CONTRAN.
Não se esqueçam disso. Tudo bem? Voltando ao slide. O DENATRAN, dentre as suas várias atribuições, ele tem duas importantes para a gente. O registro da CNH, que é feito no RENASH, tá, gente? RENASH é Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, ou condutores habilitados. Então, o registro da CNH ela é feita no RENASH, quem faz isso é o DENATRAN. Da mesma forma que o DENATRAN é responsável por registrar as habilitações, é responsável também por registrar os veículos. Olha, registro de veículos, Registro Nacional de Veículos Automotores. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. É uma tarefa da qual ela é executiva. Executiva no sentido de executar. É onde você coloca a mão na massa. Então, criar normas, estabelecer normas é função de órgão normativo. São os conselhos. Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, Conselho de Trânsito do Distrito Federal e o Conselho Municipal de Trânsito. Esses são os conselhos. Vão estabelecer as normas e diretrizes para a política de trânsito dentro da circunscrição ou dentro da sua área de circunscrição ou do respectivo órgão. Agora, os departamentos, eles não são normativos, eles executam. E registrar uma habilitação, registrar um veículo, é executar alguma coisa. Não é estabelecer norma para nada. Portanto, disse lá na sua prova, quem é responsável por registrar tal coisa? Registrar é executar. Então, é função de órgão normativo, você já vai saber que é função dos departamentos e não função de conselhos. Conselhos criam normas, departamentos executam essas normas. Entenderam até aí? Agora, a segunda coisa que eu quero que vocês observem nesses registros. Está lá, RENASH, o RE é registro, o NA nacional. Você já sabe que é uma função de um órgão executivo, um departamento. E ele está te dizendo que é um registro nacional. Então, se você for naquela tabela dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, vocês vão ver que departamento de âmbito nacional só tem um, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. E é ele, obviamente, o responsável por fazer o registro das habilitações em âmbito nacional. A sua habilitação ela pode ter sido tirada no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Pará ou do Paraná, ou seja, onde for. Certo? O processo todo foi controlado pelo Departamento de Trânsito do seu estado. Quem emitiu a sua habilitação foi o DETRAN do seu estado, inclusive mediante delegação, autorização, ordem do DENATRAN, mas foi o DETRAN quem emitiu a sua habilitação. Mas quem registra impreterivelmente é o DENATRAN, porque o registro ele é nacional, a sua habilitação é válida em todo o território nacional. O DETRAN, ele cuida da formação de condutores, acabei de falar que quem cuida de todo o seu processo de habilitação é o DETRAN, e é ele quem expede a sua habilitação, seja ela CNH, seja ela PPD, seja ela CC, e também quem expede a sua LADV, a licença de aprendizagem e direção veicular para você treinar. Então prestem atenção nisso. Vocês observarem no Código de Trânsito Brasileiro, vocês vão ver que lá diz, quem expede a habilitação é o DENATRAN. Prestaram atenção? Eu disse DENATRAN. Mas ele delega essa função para os órgãos executivos dos estados. Quem são os órgãos executivos dos estados? Os DETRANs. Então, quem expede a sua habilitação são os DETRANs, os órgãos dos estados, mediante delegação do DENATRAN. Entenderam? Quem expede? DETRAN, mediante delegação do DENATRAN. E a JARI? A JARI tem uma função específica que é julgar recursos de infrações cometidas por condutores. Com isso, nós falamos aí quais são as principais atribuições dos órgãos de trânsito, conhecemos ali aquela tabela, aquele quadro com as especificações dos tipos de órgãos e as suas áreas de circunscrição. Apesar de ser uma sopa de letrinha, eu sugiro a vocês que assistam esta aula quantas vezes for necessário, mas decorem aquela sopa de letrinhas ali para saber o que cada um significa. Sempre prestando atenção, órgãos normativos são os conselhos, órgãos executivos são os departamentos. Normativos criam normas, cuidam da parte teórica. Executivos executam algo, cuidam da parte prática da situação.